Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 com uma novidade para você que vai inserir no seu simulador uma certa organicidade, né? Ou seja, você vai ter movimento no seu aeroporto, vai ter vida, né? Vão ter aviões fazendo táxi, pousando, decolando, enfim, vai ter toda aquela operação que você está acostumado a ver dentro dos aeroportos reais e que você não consegue ver no Microsoft Flight Simulator 2020 e que a Alpha India Group conseguiu desenvolver de forma gratuita e oferecer para você a experiência que eu acabei de descrever, certo? Então vamos lá, se você quiser aprender como instalar o Traffic Controller e o iManager da Alpha India Group e aplicar no seu Microsoft Flight Simulator 2020 o melhor tráfego já produzido em todos os tempos, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, aqui nesse site a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Software e baixar tanto o iManager como o Traffic Controller, tá? Eu já fiz o download, então eu não vou baixar novamente, né? Por razões óbvias, tá? O que vai acontecer? Você vai vir aqui, tá? E você vai executar o arquivo AIGTech iManager no modo administrador, tá? Ele vai abrir uma telinha que vai demorar um pouco. O tempo que ele vai levar para chegar a essa janela que você está vendo aqui vai depender do seu computador. Então, se for um computador mais modesto, vai demorar um pouquinho mais. Se for mais ou menos, vai demorar mais ou menos. Se for um computador muito rápido, ele vai ser rapidinho. E uma vez que você consiga ver esta janela, antes de você começar, você vai vir aqui em Settings, ó, e depois você vai vir aqui, ó, e você vai apontar para a pasta que você descompactou. Vamos lá. Aqui, ó, eu descompactei o iManager e o Traffic Controller, beleza? O que ele está pedindo para você fazer aqui em Settings, tá? Ó? Ele está pedindo para você criar uma pasta onde vão ser baixados os aviões, tá? Os modelos e os planos de voo. Então você pode vir aqui, ó, pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser na Community, não precisa ser dentro do Microsoft Flight Simulator, pode ser em qualquer lugar, beleza? Então você vai criar uma pasta aqui e vai apontar para ela, por exemplo, se você quiser. Ela está apontando para a minha pasta oficial, que eu criei num outro lugar. Você vai apontar para onde você quiser e vai marcar aqui, ó, use freeware only. Depois disso, você vai clicar em cookies aqui, ó, e vai logar na sua conta, ó, eu não estou logado, certo? E você vai logar na sua conta que você criou aonde? Aqui, ó, nesse site aqui. Esta conta é necessário ser criada. Tá? Então você precisa criar aqui. Então, antes de você começar tudo, no meu manualzinho aqui eu falo, antes de você começar Microsoft Flight Simulator atualizado, baixar o AIG iManager, baixar o AIG Traffic Controller, criar uma conta na AviSim Library, beleza? E aqui a gente está falando que não é necessário baixar 40 GB de Google Drive de lugar nenhum, tá? Resumindo, você loga aqui, o meu está deslogado, ele vai abrir essa janela aqui, você vai dar um sim, 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 sim e vai colocar o seu login aqui, tá? Ó, o meu já até apareceu ali. E vai dar um login aqui, ele vai dar sim, 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 sim e pronto, vai aparecer essa tela aqui, beleza? Pode fechar. E agora ele vai aparecer aqui, ó, logged in, tá? Então, primeiras coisas importantes a fazer aqui, apontar aqui, ó, a pasta para onde vão ser baixados os modelos e os planos de voo. Marcar aqui, ó, use freeware only, tá? Dá um save e aí você já pode começar a baixar os modelos e os planos de voo das companhias aéreas que você precisa, que você quer. Você vem aqui em Flight Plan, vai em online e aí o que você vai fazer? Você vai digitar aqui o nome das companhias aéreas que você quer, simples assim. Você não precisa ter todas as companhias aéreas do mundo, até porque você não voa o tempo inteiro no mundo inteiro. Você vai ter um espaço comprometido no seu HD desnecessariamente, até porque, olha só, quantos jatos corporativos ele tem aqui, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você só vai digitar aqui, fera, ó, você quer baixar da Gol? Ó, não vai aparecer porque eu já tenho, tá? Vamos botar uma aqui, ó, Qantas, tá? Qantas, e aí apareceu aqui, você simplesmente vai clicar aqui, ó, em Install, e vai fazer o download. Não precisa você fazer download de
tudo que existe para comprometer o seu HD com informações desprezíveis, sendo que você pode vir aqui, fazer o filtro e instalar só o que você realmente vai precisar. Eu, particularmente, não faço voo no mundo inteiro. Eventualmente eu estou em um lugar ou outro. Mas aí, ainda que você baixe as principais companhias aéreas do mundo, você não vai ter 40 GB comprometido. Tá? Então vai abrir essa telinha aqui, ó. Você vai clicar Install using OCI e depois aqui, ó, Install. Acabou. Ele vai fazer esse download e aí a janela vai se fechar. É só isso. Quando você não tem a pintura e você cruza com uma aeronave, tá? Você não tem a pintura de uma companhia aérea, tá? Ou não tem um modelo. O que ele vai fazer? Ele vai substituir com aquelas genéricas. Ainda que você coloque lá, não utilizar, na configuração do simulador, ele vai substituir com uma aeronave genérica. Então, o que acontece? É bom você ter pelo menos as principais, porque assim, não adianta você ter uma companhia aérea lá do Butão, tá? Porra, da Conchichina, se você não voa lá, não é necessário você ter todos os jatos executivos. Pô, aqui tem jato executivo do Google, Apple. Você pode colocar aí que você vai ver. Então, eu vou terminar esse download aqui e já volto com mais informação. Bom, pessoal, e o que acontece é que quando ele termina o download, ele fecha a janelinha e aí você vem aqui, ó, em Installed, e você vai ver a lista das companhias aéreas que você fez o download, que estão aqui já prontas para serem exibidas uma vez estando você dentro do seu Microsoft Flight Simulator 2020 e com o Traffic Controller executado, tá? Você vai ter sempre que executar esse outro aplicativo aqui. Tá, por isso que eu já descompactei os dois aqui, para a gente fazer o processo todo e ficar mais fácil, tá? Então, recapitulando, tá? A primeira coisa que você vai fazer, depois de ter descompactado os programas, e uma vez tendo aberto essa janela aqui, é você vir aqui em Settings, aliás, vir aqui em Flight Plans, e você vai conectar o seu Air Traffic Controller, tá? E aí, como é que você faz? Simples, você só vai selecionar o diretório, né, ou seja, a pasta onde ele está localizado. Então, eu botei aqui na área de trabalho, o que você precisa fazer aqui é apontar o que você vai fazer. Vai clicar, como o meu está na área de trabalho, e aqui Air Traffic Control, e vou dar um abrir aqui, ó. Pronto, acabou. O que acontece? Aqui tem a quantidade do que você gostaria de ver sendo reproduzido na sua tela como tráfego. Então, a quantidade mínima 1, 99%. Não mexa aqui, deixa do jeito que está. O que eu vou fazer agora é mostrar para você novamente a associação da pasta para onde vai, né? Onde você gostaria que fosse os modelos e planos de voo. Você vem aqui, ó, as settings, AIG AIM. Você vai clicar aqui, ó, no seu, provavelmente aqui não vai ter um caminho. O meu tem, obviamente, porque eu já associei, tá? Então, por isso que o meu já está aqui do jeito que tá. O resto é conversa fiada. O importante aqui, tá, ó, Aircraft aqui, se você não mexe. Agora aqui em Airport é muito legal. Se você fizer isso aqui, ó, SVGR, você vai conseguir, clicando aqui em Airlines, ele vai demorar um pouco para processar isso, obviamente, porque ele vai puxar isso de uma base de dados, mas você consegue ter a relação das companhias aéreas que operam no aeroporto de Guarulhos que você tem, tá? Então, se tiver faltando alguma, obviamente ele vai exibir. Então, aqui, ó, Latam Cargo, Passarida, Azul, Iberia, Emirates Airlines, Suíça, KLM, Qatar, isso aqui é tudo que eu tenho aqui, ó. Em Routes, ele só exibe se você tiver com o Traffic Controller. Aqui é posição de estacionamento, o que está em verde aqui são posições de estacionamento. Não mostra todas as informações como se fosse uma carta DC, mas ele te situa onde estão as posições de estacionamento. Agora, Timetable é muito legal, cara. Ele relaciona para você aqui todas as chegadas, né, e partidas do aeroporto de Guarulhos. Olha aí. No funcionamento do tráfego, isso aqui não vai influenciar em absolutamente nada, tá? É só para que você saiba, tá? Ou para que você se situe também do que está chegando, para você se posicionar na cabeceira da pista e se jogar na frente do avião quando não, mentira. E tirar umas fotos quando o avião estiver vindo. Coisa importantíssima, tá? Uma coisa importantíssima. É você ter em mente que erros podem acontecer e por essa razão você fazer a verificação, tá? De tudo que você for baixando. Então, aqui em Settings e depois em AIG AIM, você clica em verificar Setup e verificar Texture Format, e se aparecer alguma mensagem, ele provavelmente
vai te orientar sobre o que fazer, né? Tipo, normalmente ele faz o download novamente já Elvis, entendeu? Não tem muito segredo, tá? Não tem mimimi, tá? Então, assim, recapitulando, tá? A maior parte de tudo que eu fiz aqui foi em settings, tá? O resto é só para você ter, ó, Flight Plan, ele vai listar, né, os que estão instalados em estado, os que estão disponível para downloads, duplicados eu não tenho nenhum, erros, tá? Os eventuais erros que foram encontrados, aí você corrige, e instalação local. Essa instalação local aqui só é necessária se na hora que você for baixar por aqui, ó, tá? Você digitou aqui, vamos lá, JetBlue, tá? Ó, você digitou aqui JetBlue, clicou em Install, ele abriu aquela janelinha e aí ele dá um erro e ele vai te orientar sobre o que fazer. Você vai normalmente para um site onde você clica, baixa e o arquivo vem zipado, você não vai fazer nada além de apontar para o lugar onde foi salvo o arquivo que efetivamente precisou ser baixado manualmente, tá? Por alguma instabilidade do sistema, isso pode acontecer, e ele vai também fazer a instalação sozinho, tá? Então, em Aircraft a gente já explicou, Airport a gente já explicou, e Settings, né? Vamos combinar, não necessita, né? A gente já, e Settings a gente já viu aqui, né? Flight Simulator, Flight Plans, aqui onde você associa o Traffic Controller, tá? E aqui Cookings, onde você vai logar no AVSIM, e aqui você aponta para a pasta onde vão ficar salvos os modelos de planos de voo. Quando a gente vai abrir o Traffic Controller, para você ver, tá? Vamos ver aqui se vai demorar. Traffic Controller, o que você faz? Modo administrador, tá? Ó. Vamos dar um OK aqui, dar um não aqui, Enter, já era. Ele vai demorar um pouquinho, quando ele abrir eu volto para explicar um pouco disso aqui. Ó, não precisa, tá? Nessa mensagem aqui, clique em não. Vamos esperar a janela se abrir, quando ela abrir, que demora um pouquinho, eu volto. Bom, janela aberta, essa é a carinha dele, tá? E o que você vai fazer aqui? Você vai agora, vai clicar em Airport Manager e vai habilitar isso aqui que é referente aos serviços de solo, tá? Se você tiver algum aplicativo que ofereça esse recurso, não precisa habilitar, tá? Volta em Settings aqui, Traffic Controller, ele puxa a janela, senão você não vai ver, e marca aqui em Injection, ó, em Injection você vai marcar Auto Injection Startup. O que eu falei? Que você não precisava se incomodar com aquela coisa do 1%, do 99%. Por que eu falei isso? Porque você tem como controlar aqui. Bota 80%, 90%, e você tem até como controlar isso depois no Microsoft Flight Simulator, tá? Aqui em Maps, você consegue ter uma visão, como é que você faz? O Show All Tracks, se você tiver só com isso aqui marcado em Route Only, ele só vai mostrar o que está em rota. A gente está lá no meio da África, mas aqui, ó, se você vir aqui, peraí, aqui, São Paulo, ó, São Paulo, eu não estou com o simulador aberto, tá? Ele está com status de conectando, uma vez que você abra o simulador, ele já vai conectar e você vai ter as informações sendo geradas e exibidas aqui. Beleza? Aqui é só isso, galera. Por incrível que pareça. Tá? Isso aqui precisa estar aberto. Isso aqui precisa estar aberto, tá? É importante sobressaltar que se você fechar, ele vai parar de funcionar. Vai sumir tudo quanto é avião. Então isso aqui fica aberto segundo plano, minimizado aqui já Elvis, tá? Eu vou abrir o simulador de voo para você ver como está a minha configuração. E quando estiver aberto novamente eu volto. Vamos lá, pessoal. O simulador está aberto, mas eu preciso fazer um adendo aqui, tá? Aqui no Traffic Controller, tá? Em Settings, tá? Você vai marcar use AIGFP e você vai apontar, tá? Aqui em OCI Directory, tá? Ou seja, diretório do OCI, para uma pasta que será criada automaticamente na sua community, tá? Inclusive, se você for lá e você der uma olhada, você vai perceber que ela tem uma aparência diferenciada, tá? Por quê? Porque ela tá fazendo um redirecionamento. Por quê? Porque a minha pasta, com o download dos planos de voo e dos modelos das aeronaves, ela está em um outro lugar. Então, ele é inteligente ao passo que ele consegue entender isso e fazer esse redirecionamento. Então, aqui é isso que você vai fazer, nada além disso. Lembre-se sempre de, depois de marcar aqui Auto Injection Startup, que significa que
ele vai injetar o tráfego uma vez tendo você executado, né, o seu simulador de voo. Verifica aqui, ó, Connect conectado, como você pode ver aqui. E lembre-se sempre de salvar aqui, tá? Aqui em Airport Manager, você marca se você não tiver nenhum aplicativo, né, nenhum add-on que te ofereça esse recurso. Anyway, vamos lá. Vou minimizar isso aqui. Aqui no simulador é importantíssimo, tá? Ó, você vem aqui em opções gerais e como é que funciona aqui, tá? Tráfego. Aqui você vai deixar online em tempo real, tá? Densidade de aeronaves no solo, essa coisa toda, eu costumo deixar tudo aqui em 40%, tá? Não vai fazer grande diferença pro seu simulador, não que eu tenha percebido, eu fiz vários testes aqui, tá? Exibir placas de identificação para você cross-checar com o Flight Radar se você quiser, senão você vai ficar sem saber que avião que é, de companhia que é, qual o número do voo, então você deixa isso aqui ligado, tá? E lá embaixo você pode desligar os dois e variedade de tráfego deixa em alto. Outra coisa, dados, você pode desligar o multijogador para você ter a experiência completa. Senão fica um monte de nomes e você vai acabar se confundindo com o que é. Se bem que não, né? O tráfego ele vai se comportar direitinho. As pessoas que estão no teu aeroporto, nas imediações, estão fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza. Mas desliga isso aqui. Beleza? Então, em termos de configuração aqui, é o que você deve fazer. Se você deixar aqui online em tempo real, você não controla essa barra aqui de densidade de tráfego. Se você trouxer aqui para ir offline, você controla. Porém, eu percebi uma coisa. Quando eu faço isso aqui, eu só vejo as aeronaves decolando e taxiando, tá? Eu não sei porquê, não consegui entender o raciocínio por trás disso. Eu não consigo ver aeronaves pousando com isso aqui desligado. Então eu mantenho o meu aqui, ó, em online em tempo real. Beleza? Aplicar e salvar e seja feliz. Aí você escolhe o aeroporto, vamos botar aqui em Guarulhos, coloca aqui numa posição, vamos botar aqui, ó, definir partida, pilotar, e aí quando tiver lá a gente volta. Bom, pessoal, nesse horário, provavelmente eu estou botando aqui mais claro o dia, né? Ou seja, mas no horário normal, né? Ou seja, 00:31, você quase não vai ter atividade aqui no aeroporto. Você está até vendo ali um pushback sendo executado e o aeroporto já tem vida, né? Ó, 2 pushbacks aqui, inclusive, né? E aí você olha aqui, ó, no controle, você olha aqui no controle, ó, tem uma aeronave que vai pousar aqui, tá vendo? Ó, um 321. Clicou em cima, ele te dá matrícula, origem, aeroporto, número do voo, tá? E a situação, heading, altitude e velocidade. Se você der mais um zoomzinho aqui, você vai ver que a atividade desses dois aviões realmente existem aqui, ó. Aqui, ó, fazendo pushback, ó. E aí você tem um outro simulador de voo, né, jovem? Olha aí. De vez em quando, ocasionalmente, podem ocorrer algumas coisas estranhas aqui, tá? Tipo, avião rodando, tá, ó, aerolíneas, TAM, Gol, tinha um 380 ali que já deve ter partido, ó, Swiss, tem um Iberia aqui, enfim. As aeronaves que vão aparecer aqui vão ser as aeronaves que você, obviamente, baixou, né, lá naquele lugar onde eu mostrei, tá? Deixa eu sair de perto desse avião aqui, sair de perto do avião que tá fazendo muito barulho. Então, assim, você vai ter BA aqui, se você tiver baixado BA, né, British Airways, tá? Se você baixou a Gol, você vai ter Gol. Se você baixou Latam, você vai ter Latam. Ó, se você baixou... Eita, sumiu, rapaz. De repente, que doideira é essa, mano? Se você tiver TAP, você vai ter TAP se você tiver baixado TAP. Você vai ter Lufthansa se você tiver baixado Lufthansa. É o que eu falei, algumas coisas de vez em quando acontecem de forma muito estranha aqui, tá? Aeronaves... Ó, tá vendo? A quantidade de avião que tá indo ali. Tá vendo? Se você começar a ter problemas com uma quantidade muito grande de aviões saindo ou chegando, você diminui um pouco, tá? Então você vem aqui, ó. Você vem aqui em Settings, deixa eu puxar para cá a janela, Traffic Manager, e você diminui aqui e depois salva, tá? Mas assim, apesar das coisas que eventualmente acontecem, dos erros que eventualmente são registrados, ainda vale muito a pena você ter isso aqui. Tá dando umas travadinhas porque eu tô gravando, né? E aí, convenhamos, né? É too much pro meu computador. Aí tem um OBS gravando, tem os aviões andando, o aeroporto também já é bem grande, então
Galera, é isso, tá? Qualquer dúvida, usem o manual. Vou deixar o link para você baixar o manual aí. O vídeo foi só para ilustrar o que já está muito bem explicado no manual. Eu acredito, inclusive, que só lendo o manual você é capaz de fazer tudo que eu acabei de fazer aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação, fortalecer o Conexão. Qualquer dúvida, use os comentários aí, a gente tenta ajudar na medida do possível. Fico com o convite para você também entrar no nosso Discord para fazer parte da nossa resenha e eventualmente receber alguma ajuda que você esteja necessitando. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.